Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos nesse encontro de valores, nesse novo formato, durante esse período de quarentena, em que nós produziremos alguns vídeos, que nós tentaremos conversar à distância, aproveitando a tecnologia e o ambiente virtual. Meu nome é João Paulo, eu sou voluntário do LEBEM, faço parte do grupo Teatral Rizoma, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o peso da culpa. Junto comigo estará a Vivian Darini, professora de teatro do LEBEM. Vivian. Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo, propondo aí um momento para reflexão sobre um tema importante no nosso dia a dia. Esperamos poder contribuir aí com as reflexões de vocês nesse período de quarentena. O tema de hoje é o peso da culpa. Nós sabemos que as nossas ações e atitudes, quando equivocadas, quando a gente faz algo que a gente não pisa na bola, a gente não gosta de ter feito, a gente sente um arrependimento ou um sentimento de culpa. A culpa é um sentimento. É aquilo que nos deixa tristes, abatidos, chateados, e ela é tanto maior quanto maior for o erro ou a atitude equivocada que nós tomamos. Então, a culpa é um sentimento que nos põe para baixo, que nos coloca numa tristeza profunda. A culpa é diferente do arrependimento. O arrependimento é quando nós assumimos a responsabilidade por aquilo que fizemos e sabemos que podemos fazer de uma forma melhor. Então, na nossa avaliação, a gente pensa que é possível fazer de uma outra forma, é possível fazer diferente. E eu assumo, assim, a responsabilidade, que não é um sentimento, mas é uma ideia, é uma consciência sobre as minhas ações e atitudes. Eu penso que é muito difícil a gente distinguir esses dois sentimentos, a culpa e o arrependimento. Acho que as coisas, elas vêm um pouco juntas, né? Dizer que a gente nunca vai sentir culpa, eu acho que a culpa é o primeiro sintoma e o primeiro sinal para a gente perceber que agiu de uma forma não tão bacana numa situação, mas a gente não pode se fechar nisso e falar assim, eu errei e não vou fazer nada com relação a isso, né? E aí, essa sensação de eu poderia ter feito diferente é que abre um espaço para a gente refletir e pensar como que eu poderia ter agido e não agir, né? Embora a gente não volte no passado, a gente, né, muitas vezes as situações a gente não consegue mais modificar aquilo que a gente agiu mal. Mas a gente abre uma porta para frente, para o futuro, né? Então eu consigo entender como que eu agi numa determinada situação, o que me faltou observar, e a partir daí eu tenho novas posturas em situações semelhantes que com certeza vão se apresentar aí no caminho. Isso que você falou de estarmos presos no passado é muito importante, porque a culpa, de fato, ela nos paralisa a ação justamente nesse tipo de visão. Nós ficamos remoendo aquele erro que nós fizemos, e isso impede com que nós tenhamos assim a consciência ou que a gente possa elaborar de alguma forma internamente nos nossos pensamentos, enfim, como modificar determinada situação. Então, o erro, como você disse, ficou no passado. E o que eu faço daqui para frente? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer melhor? Esse tipo de reflexão só é possível na medida em que nós vamos tirando a nossa consciência ou tirando a nossa atenção desse passado e projetando o nosso campo de ação e de atitude no presente e no futuro. Eu acho que a gente pode compreender um pouco essa relação culpa-arrependimento dentro do contexto que nós estamos vivendo agora, desse isolamento por conta de um vírus, né? E muitas notícias, elas chegam para a gente como isso é um castigo da natureza, porque a humanidade não soube cuidar do planeta. Agora que as pessoas estão presas dentro de casa, a natureza está se regenerando. Vejam como a natureza é bela, sem a presença do ser humano, né, interferindo. Existe uma parte
de verdade nisso, é claro, né? Nós sabemos que a ação humana no planeta Terra, ela é muitas vezes destrutiva, mas nós não podemos perder, né, a consciência de que nós, seres humanos, somos parte dessa natureza. Nós não somos algo para além dela, nós somos parte, né? Interagimos e dependemos dela. E esse tipo de notícia, ela alimenta justamente esse tipo de sentimento de culpa, de que eu estou sendo castigado, tenho que ficar agora dentro de casa, porque eu não tive uma relação bacana com esse meio, e que esse meio sem mim é muito melhor. E aí o que a gente faz? A gente vai ficar para sempre, né, fechado dentro de casa, sem poder interagir? Então, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento muito importante para ampliar as nossas reflexões, a nossa percepção de como nós podemos interagir de uma forma melhor com a natureza, e a natureza como um todo, na relação humano-humano, né? Como que nós podemos estabelecer outras formas de convivência que sejam menos destrutivas em vários sentidos, não só no sentido de danificar o meio ambiente, mas no sentido de não danificar também os seres que convivem comigo, na minha família, com os meus amigos, a minha relação com a escola, né? Muitos estudantes aí tendo que se virar em casa para dar conta de tantos conteúdos. E penso, então, que esse é o momento em que a gente tem para refletir. A gente ganha e a gente pode olhar esse momento, ao invés de um castigo, uma oportunidade, né? Então, uma oportunidade de aprender a ficar em casa, o prazer de estar em família ou com as pessoas que, né, habitam a sua casa, o prazer de conversar com um amigo, né? Quantas pessoas no nosso dia a dia corrido a gente deixa de conversar e agora a gente tem tempo de fazer uma pausa, nem que seja para fazer por uma chamada de vídeo, mas a gente consegue sentar e dar um tempo e conversar. Então, esse período todo, ele vem nos ensinando muito sobre as nossas relações. E isso é, sim, um respeito com a natureza, porque é a nossa natureza. A gente precisa de afeto, a gente precisa de contato, a gente precisa de trocas. E embora estivéssemos soltos e vivendo no mundo, estávamos muito individualizados. E agora que nós somos obrigados a ficar aqui sozinhos, a gente tem reaprendido o que é estar em comunidade e como é importante lançar, né, essas redes de troca. Sim, e também o sentimento de culpa, para ele ser aliviado, uma das recomendações, né, que os psicólogos, enfim, dão, é que você fale sobre isso. Né? Então, nesse momento, é importante você ter um contato com um amigo, com alguém mais próximo, e que você possa desabafar. Se alguma coisa te incomoda internamente, se aquilo te traz algum peso ou uma tristeza profunda, né? Algo que você fez, que você reconhece um determinado erro, e que aquilo te traz uma tristeza profunda, é importante ter alguém com quem conversar, alguém com quem desabafar, alguém com quem você possa reorganizar o sentimento, primeiro deixar essa sensação desaguar, né? Limpar o coração, depois reorganizar o pensamento, ouvir um pouco as outras pessoas, como elas percebem, porque muitas vezes também nós ficamos presos na nossa forma de sentir, de perceber, e a interferência do outro na nossa vida, né, a participação do outro através de um diálogo, através de uma conversa, pode ser muito produtivo para que a gente possa enxergar as coisas de uma nova forma. E quando a gente tem uma nova forma de enxergar determinadas coisas, a gente pode avaliar o problema, entender qual é a nossa responsabilidade diante desse problema e agir da forma que nós acreditamos ser a melhor. Uma coisa importante, eu acho, é a gente saber entender que os nossos erros, eles podem ser assumidos de uma forma que seja produtiva, que a gente possa encontrar através desses erros novas possibilidades. Porque a gente precisa pensar também, errar todos erramos. Errar é tipicamente humano. Nós estamos sempre tentando fazer o nosso melhor. As atitudes que a gente tomar, as coisas que a gente fizer, são sempre buscando fazer o melhor, segundo o nosso entendimento, segundo as nossas possibilidades.
E aí, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo coisas novas, nós vamos trocando com as pessoas e aprendendo através das situações. Isso vai nos dando nova bagagem, novos subsídios, novas formas de compreender as coisas. E se a gente acha que a forma como eu agia antes já não é mais adequada, nós temos, então, a partir dessa nova bagagem, desses novos elementos que se agregam na nossa formação, nós podemos agir de uma forma diferente, agir daquilo conforme aquilo que acreditamos, agir de uma forma melhor. Eu acho que até mesmo esse processo de quarentena tem permitido com que a gente pense, por exemplo, na nossa relação, não só conosco primeiro, porque nós estamos confinados. Então, não temos como sair, né, desse estágio de pensar sobre nós mesmos, dessas nossas relações mais próximas com os nossos familiares, com aqueles com os quais convivemos, a importância da relação com aquelas pessoas que acabaram ficando distantes de nós, né, por algum motivo, e agora, por causa da quarentena, então nós estamos buscando formas de entrar em contato com essas pessoas, de conversar, enfim. Então, é um espaço para a gente fazer toda uma reflexão sobre o nosso modo de pensar, nas nossas relações, primeiro conosco mesmo, né, depois com os nossos próximos, né, com o nosso próximo, com nossos familiares, com nossos amigos, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes de nós, que nós estamos tentando encontrar através desses meios, e também com a relação com o planeta, né? Que relação que nós temos com o planeta, né? Será que esses modos de vida que nós estamos levando, será que eles são de fato tem uma proposta de paz, de felicidade, de harmonia, de justiça? Então são várias coisas que estão colocadas para a gente pensar nesse momento. E aí nós podemos assumir duas posturas. Uma é a culpa. E essa culpa vai nos deixar pesados, tristes, pesarosos, impotentes, com a sensação de que não temos o que fazer. Nesse momento, claro, o que nós temos que fazer é nos mantermos em casa, lavar as mãos né, por 20 segundos ali no mínimo, com sabão. Essas coisas é o que nos cabe agora. E fazer toda a nossa rotina diária. Mas quando esse processo passar, porque ele vai passar, qual é a nova postura? Quem é essa pessoa que sai da quarentena, que sai desse momento e vai para a vida? Quem é essa nova pessoa, né? Então, acho que esse momento pode nos auxiliar a fazer uma reflexão sobre isso. Uma é a culpa. A culpa vai nos paralisar, vai nos deixar tristes, vai nos deixar sempre olhando para o passado. Outra é assumirmos, então, uma responsabilidade nova, uma nova postura diante das circunstâncias, uma nova postura diante da vida. E aí, pessoal? Você que assistiu esse vídeo, que refletiu, que esteve aqui junto com a gente, deixe o seu comentário, a sua participação, uma pergunta. Vai ser um prazer para nós poder continuar essa reflexão junto com vocês. Não esqueçam de acompanhar as ações do LEBEM. A equipe tem trabalhado muito nesse período de isolamento, buscando alternativas para a gente manter essa conexão, para a gente não perder aquele sentimento gostoso de estarmos juntos aos sábados, nas quintas-feiras. Uma novidade, né? Todos receberam aí nos grupos o LEBEM Conecta. Então, a gente tem aí agora no site do LEBEM uma biblioteca virtual, onde vocês podem consultar os encontros de valores, atividades dos cursos, videoaulas e coisas bem bacanas que a comunidade LEBEM tem produzido. Para os alunos dos cursos, não esqueçam de acompanhar os grupos no WhatsApp. As atividades estão sendo postadas lá e é muito importante que vocês participem e deem o retorno aí para nós, professores, para que a gente mantenha esse elo e essa chama acesa. Que vocês tenham todos uma excelente semana e até breve. É mais. Tchau, tchau.